assunto mais importante do mundo pode ser simplificado até ao ponto em que todos possam apreciá-lo e compreendê-lo. Isso é, ou deveria ser, a mais elevada forma de arte.
beira d'água pode estar 40 dias. Um amor longe do outro não pode estar nem um dia. Se eu correndo não te apanho, devagar te apanharei. Se eu te apanho nos meus braços, em que estado te porei? Vamos dar a despedida como deu um Bacurau. Uma perna no caminho, outra no galho de pau. Lá no alto desta serra, como não vem bonitinho, Traz o seu laço na mão pra laçar meu passarinho. pra laçar seu passarinho. Traz o seu laço na mão. Bravo! A Calimã Esquema oferece aos seus clientes uma linha completa de artigos para dança, natação, hidroginástica e linha fitness. Aqui na Calimã você encontra produtos de qualidade fabricados pelas principais e melhores marcas do mercado. A Calimã Esquema também trabalha com fantasias infantis temáticas para festas e apresentações. Visite nossa página no Facebook e no Instagram, Calimã Esquema. Tradição e respeito pelo cliente sempre. Calimã Esquema. E hoje o programa Ana Renault em Destaque, trazendo um grande destaque, que atualmente é o presidente do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Cultural e Turístico de São Vicente. Tenho a honra de apresentar Zan Quaresma. Meu Deus! Eu achei que eu não ia conseguir falar. Deus! Tudo bem, querido? Tudo, Renan. Um prazer participar aqui com você, poder falar um pouco sobre o patrimônio cultural de São Vicente e sobre aquilo que o Conselho Primo Pobre, dentre os conselhos, tem como histórico, tem como atuação e tem como metas. Se as deusas estiverem de plantão, a gente vai conseguir cumprir as metas. Com certeza, querido. Izan, conta pra gente, hoje, a real situação do patrimônio cultural. Deixa eu segurar. É uma longa história. O Conselho Municipal do Patrimônio, com todos esses adjetivos, ele foi criado em 2005 por uma lei municipal. Porque já havia o tombamento pelo órgão federal, que é o IPHAN, em 1955, 50 anos antes, de um patrimônio não absolutamente especificado, mas sob o título de remanescentes da antiga Vila de São Vicente. Então, 50 anos depois que o IPHAN tombou um patrimônio considerado de grande importância cultural para o Brasil, tanto que é um tombamento federal, São Vicente criou seu Conselho do Patrimônio. E os primeiros tombamentos desse conselho aconteceram a partir de 2010, quer dizer, 5 anos depois. Nós temos aí uma determinada realidade, que é uma realidade em que, desde 1532, com Martim Afonso oficialmente chegando aqui,
combatendo a implantação que já havia do Cosme Fernandes, o bacharel, que está aqui desde 1502, estava aqui. Então nós temos 5 séculos de patrimônio e apenas de 2010 para cá houve tombamentos. Infelizmente, o que nós temos hoje são 17 bens culturais tombados. É isso. E a Isa, em relação à casa do Martim Afonso, também é o mais antigo, não é isso? Não. Aquela parede? A parede, sim. A parede é remanescente daquilo que existem evidências muito fortes que tenha sido a área onde estava implantada a chamada Fortaleza do Bacharel Cosme Fernandes. A casa Martim Afonso, ela é o que sobrou da antiga casa do 2º Barão de Piracicaba. Essa construção é do século XIX e que foi salva da destruição mediante uma operação casada, mediante uma parceria público-privada, quando não se falava nisso, entre uma das gestões do Márcio França e os proprietários da área. Salvaram-se as ruínas da casa do 2º Barão de Piracicaba, mediante a permissão para os proprietários do atual edifício Casarão Martim Afonso construírem mais área, e a prefeitura ganhou aquele remanescente da casa, que já era parcial, parte já tinha sido demolido, com aquilo que chamamos de retrofit. Houve uma recuperação da casa e ela está lá com aquelas características que a gente conhece hoje, que não refletem necessariamente a arquitetura original, até porque é parcial. Agora, como parte da propriedade, existe lá a parede histórica e que a gente, por todas as evidências, sabe que se prolonga para os imóveis vizinhos, como se prolongava para a área ocupada pelo edifício Casarão Martim Afonso, e essa parte já foi perdida. Tá? Então, o bem mais antigo que São Vicente tem, os bens, o remanescente da parede histórica, que fica nos fundos da Casa Martim Afonso, e as ruínas do Porto das Naus, que era o conjunto edificado, organizado, estruturado pelo bacharel e que foi o primeiro trapiche alfandegado depois, já no período de Martim Afonso. Com a Down Fortes, sua festa será sempre uma atração à parte, pois nossas máquinas são elegantes e podem ser personalizadas com o tema da sua festa. As fotos também podem ser personalizadas, tornando-se uma lembrança inesquecível para todos os seus convidados. A Down Fotos fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 97, Sabuó, Santos, São Paulo. Entre em contato com a Down Fortes pelos telefones 97402-2596 ou 97416-8677. Down Artes.
Paisan, e agora as metas? Bom, metas não faltam. Faltam recursos. Mas vamos lá. Desde os primeiros tombamentos do IPHAN em 55, os tombamentos que o CONDEFA, órgão estadual do patrimônio, promoveu em 82, que incluem aqui a Casa do Barão e Áreas Verdes, sim, e mais elementos, mais os 17 tombamentos que o Conselho fez, nós hoje temos 3 processos de tombamento em andamento no Conselho, em estudo de caso. Temos 2 tombamentos aprovados pelo Conselho, dependendo da sanção do prefeito. E temos uma relação de 27 bens de interesse cultural, selecionados entre mais de 150 que nos foram encaminhados, para que se analise a possibilidade de abertura de novos tombamentos. E aí nós temos a maior diversidade do mundo. Nós temos desde os chalés de madeira como um elemento tradicional de arquitetura, até o acervo do Benedito Calixto, o acervo do Luiz Hannem, acho que é esse o sobrenome, lá no Parque Prainha. Quer dizer, uma diversidade que a gente não fica apenas preso à questão de São Vicente Antiga, trazemos para a contemporaneidade, não falamos apenas de imóveis, falamos de acervos artísticos, e o Conselho já tem hoje 2 bens culturais tombados como patrimônio imaterial, além daqueles 17. O Babaiana Sem Tabuleiro é bem imaterial, e o Ilê, que tem um nome imenso, né? E que eu não sei repetir, que me perdoem os irmãos do Ilê, mas eu não sou capaz de repetir porque o nome é muito grande, que é um dos mais tradicionais terreiros de candomblé da Baixada Santista. Então, nós não estamos preocupados com apenas um patrimônio arquitetônico, apenas um patrimônio histórico. Nós queremos fazer, inclusive, uma mudança de conceito, que patrimônio não é só aquilo que está lá atrás. Entendi. Muito atrás, é aquilo que está pouco atrás, é aquilo que acabou de acontecer, é aquilo que é contemporâneo e aquilo que tem potencial de ser um elemento cultural. Então, interessante isso, porque quando se fala de patrimônio, né, histórico, cultural, todo mundo só pensa no passado. Exatamente, né? Exatamente. Agora, como metas objetivas, como metas muito... É uma outra visão, né, que está cada vez mais sedimentada, assim, no meio dos profissionais, no meio de quem curte culturalmente as questões de patrimônio. O patrimônio é dinâmico. E principalmente você, que também é arquiteto e urbanista. Eu tenho até por obrigação isso, né? Na hora que você imagina o potencial que passou a ser oferecido ao turismo em países que têm um acervo significativo de patrimônio que vem da Idade Média, castelos, fortificações, e que sofreram intervenções contemporâneas no sentido de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, comunicações, segurança, conforto, climatização. Você imagina, você vai para um castelo na Escócia que não tinha janelas, tinha vãos, e vai se hospedar num frio de menos 15 graus. Se não modernizar, aquilo vai ficar cada vez mais ruína. Então, trazer para a contemporaneidade esses bens sem descaracterizar, hoje é uma corrente extremamente importante no trato dos bens tombados. Então, a nossa meta é fazer com que o patrimônio que vem de 1.500 e bolinha, ele chegue a 2.100 e bolão. Que ótimo. Se deixarem, se não destruírem, etc. Como metas concretas, pragmáticas, de curto prazo.
Nós estamos no primeiro semestre de uma nova gestão municipal. Essa nova gestão, o início dela coincide com o término do mandato do Conselho. Foi prorrogado, estamos esperando uma pequena prorrogação a mais, porque está sob a apreciação do prefeito a nova composição do Conselho. A gestão municipal que assumiu, ela promoveu uma reforma administrativa, algumas secretarias mudaram de nome, foram desmembradas, e isso refletiu diretamente na composição do Conselho. O Conselho é composto 50% da sociedade civil e 50% do poder público. São 20 conselheiros. Então nós estamos aguardando o aval do prefeito para os órgãos representativos do poder público, para ir buscar nesses órgãos a indicação dos conselheiros e dar início a um novo biênio de conselho. Com isso, enquanto a gestão não se manifesta, nós estamos no limbo, né? Estamos em banho-maria, porque nenhum ato pode ser oficial. Então, tudo que nós fizemos até o final do mandato, incluindo o pequeno prazo de prorrogação, está valendo, mas atualmente nós estamos paralisados sem querer. Né? A primeira meta, então, é a definição. Então, conseguir o fundo hoje significa estabelecer parcerias que nos permitem trazer para São Vicente um equipamento que é o Circuito de Turismo Histórico-Cultural, vamos lá, entre aspas, de baixo custo, mas as aspas são só para não dizer que é de grátis, né? Mas ao mesmo tempo de baixo custo e alta repercussão. Entendi. Ele não apenas seria um equipamento turístico histórico, como seria turístico cultural, como seria cultural, porque ele tem equipamentos que permitem a realização de eventos culturais das mais variadas ordens, e os equipamentos estão aí. Casa Martim Afonso, Cine 3D, exatamente. Praça da Biquinha, Deck do Pescador, Porto das Naus, quer dizer, uma série de locais onde poderiam se realizar eventos e que hoje estão... também cultivar o turismo, né? Como você disse, está tudo paralisado, exatamente. Se a gente considerar que São Vicente tem uma vocação não explorada para o turismo de negócios, nós poderíamos ter também este segmento, aproveitando este equipamento, vamos lá, nos intervalos das atividades, dos eventos ligados a negócios. Então aí o turista de negócios é turista. E quem falou que ele não tem interesse cultural? Sim. Né? Então o terceiro foco é o circuito. O quarto foco, no dia 22 de agosto, celebra-se o Dia do Patrimônio Histórico Municipal. Por que ele foi escolhido? Por que 22 de agosto? Porque 22 de agosto foi a data em que ocorreram, lá em 1532, as primeiras eleições nas Américas. São Vicente tem a primeira Câmara Municipal no Novo Mundo. Então, o Dia do Patrimônio homenageia isso. Entendi. Nós já tivemos umas oportunidades extremamente modestas de comemorar, com um ciclo de palestras, com um passeio que, por coincidência, desde o primeiro foram realizados dois, saiu do Porto das Naus e chegou na Praça João Pessoa, exatamente o circuito, que teve uma afluência significativa e que a gente acredita que reviver e reforçar essas atividades comemorativas das primeiras eleições do Dia do Patrimônio, elas podem significar também uma revitalização das questões ligadas ao patrimônio cultural. Então, um programa de recuperação, se ele tiver o apoio efetivo da municipalidade,
se ele tiver o apoio efetivo de outras instâncias de obtenção de recursos, estadual, federal, se ele tiver o fundo do patrimônio atuante, sim, nós temos possibilidade de fazer a implantação desse programa com projetos específicos, norteados pelos princípios de conservação, manutenção dos bens culturais, sim, e a entrega deles como equipamento turístico-cultural para a cidade. Seria fantástico, né? A gente só precisa de apoio e de recursos, porque o Conselho, ele não tem dotação orçamentária, entendi, ele não tem atualmente patrocinadores, ele não está envolvido com nenhum projeto de incentivos culturais, porque literalmente o Conselho não dispõe de infraestrutura. Todo o trabalho é realizado pelos conselheiros e de uma forma mais aguda, mais intensiva, pela diretoria. Entendi. Então a gente também conta com o apoio para que haja uma dotação de espaço, de equipamento, mobiliário, algum recurso humano. Sim. E se vier uma dotação orçamentária, vamos ser muito gratos antes de poder atuar com o fundo. Mas são as metas no geral. Se Deus quiser, que serão alcançadas, né? Temos que ter esse pensamento positivo, que tudo está agora, né, com a nova gestão. Nosso prefeito Pedro Gouveia se doando e trabalhando. E eu acredito que São Vicente vai realmente tomar essa nova força.